Olá, estamos aqui mais uma vez nesse espaço criado pela USA Intermunicipal Cotia para trazermos as reflexões e lições do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então vamos nesse momento, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, a todos os bons espíritos, aos espíritos protetores das casas que frequentamos na região, aos nossos mentores individuais, pedindo que eles possam nos trazer toda a luz, todo o amparo, todo o amor maior necessário para termos força, serenidade, para seguirmos a nossa jornada de aprendizado e de crescimento. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o nosso tema de hoje para reflexão, ele está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E Jesus nos traz aqui orientações sobre a prática da caridade. É importante nós refletirmos que nesse ensinamento de Jesus, ele coloca a caridade como um ponto central e os esclarecimentos que a doutrina espírita já nos traz, no sentido que estamos aqui no momento da nossa existência enquanto espírito imortal, numa jornada de provas e expiação. Então é muito provável que todos nós que aqui estamos, acumulamos muitos débitos, vamos dizer assim, da nossa existência até aqui, em função da nosso estado de perfeição ou de imperfeição relativa, dado que nós estamos ainda na nossa jornada de aprendizado, de saber viver, E é importante que nesse mecanismo de busca de ajuda ao próximo, nós vamos muitas vezes achar dentro dessa trilha processos de ir ao encontro de indivíduos que talvez nós mesmos tenhamos causado débitos no passado, de forma consciente, naqueles momentos que a gente ainda optou por estagiar no mal, ou muitas vezes por ignorância, por ainda não sabermos das consequências dos nossos atos. E a coerência que isso nos traz enquanto pensamento, e que a doutrina espírita vem esclarecer isso que Jesus nos diz, é falar dessa caridade, de diversas manifestações que elas têm dentro da nossa existência. Se a gente lembrar bem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai falar bastante sobre caridade material, as diversas formas dela se manifestar, e também falar de caridade moral. E lembrando que o exercício da caridade ele não requer nenhum tipo de pré-requisito da nossa parte. Se estamos em condição de prover ajuda material àqueles que necessitam, é bom que façamos, E se, para além disso, se nós só não temos a condição de ajuda material, ou se já fazemos a ajuda material, certamente há a oportunidade também de nós fazermos o auxílio moral. E o auxílio moral que a doutrina espírita coloca, ele se manifesta em pequenas coisas que nós podemos fazer, ou todos nós podemos fazer no nosso dia a dia, E esse capítulo, quando ele fala, Jesus fala que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, ele está falando de nós buscarmos uma postura de caridade modesta, Essa caridade que não ofende, não magoa, e o alerta que é trazido dentro desse capítulo é que muitas vezes a gente busca o processo de ajuda ao próximo, e muito menos com o intuito de aliviar os sofrimentos alheios, e muito mais, às vezes, com o intuito de ter um reconhecimento à nossa volta, o reconhecimento como aqui colocado no Evangelho, se a gente busca essa postura não de caridade modesta, mas daquela caridade que faz alarde, que é a passagem do óbolo da viúva, que é trazido por Jesus como esse exemplo, Muitas vezes a gente vai fazer isso para buscar
né, os holofotes, buscar o reconhecimento. E se a gente busca esse reconhecimento aqui na Terra, não há com que esperar nada de reconhecimento divino, né? Então, essa ideia, né, que Jesus traz para nós é que a gente busque dentro desse processo de ir ao encontro da necessidade do próximo, né, seja ele o próximo, né, que está, né, mais próximo, como a gente fala, ou seja, um próximo distante. Muitas vezes a gente tem condição de ajudar também, né, que a gente procure trazer para a nossa conduta essa crença, né, que é na imortalidade da alma, né, e na justiça das reencarnações. E essas experiências, muitas vezes, dada, como a gente já falou aqui no início, a nossa condição de espírito em evolução, né, vai fazer com que a gente se depare com espíritos que nós, de alguma forma, criamos débitos com eles. E da mesma forma vai também nos colocar numa oportunidade de alguma maneira, de sanar esses débitos, né? Ou de alguma forma amenizar esses débitos. Então, é importante a gente refletir que, primeiro, né, já dentro dessa ótica de espírito imortal e das reencarnações, a gente sabe que todas as situações, muitas vezes, ou muitas situações que nós vivemos, elas são temporárias, né? E não é o fato de hoje nós estarmos numa condição material melhor, que amanhã a gente esteja privado de passar, ou nessa vida, ou em outra que seja, numa situação de aprendizado para nós, que seja necessário a gente passar por uma situação de privação material. Então, o mesmo se dá para todos os outros tipos de assistência, amparo, que a gente fala da caridade moral, né? Porque todos nós aqui somos passíveis de doenças, somos passíveis de perdermos entes queridos, somos passíveis de necessitarmos, vamos dizer assim, de um amparo, de um abraço amigo, de alguém que nos dê um estímulo, né? Então, nenhum de nós vai passar por essa vida sem que se depare com alguma mão amiga que em algum momento se apresentou diante de nós. Acho que cada um de nós aqui pode fazer uma retrospectiva da sua existência e facilmente nós vamos reconhecer uma série vamos dizer assim, anjos que passaram em nossa vida, né, estendendo sua mão, né, nos momentos onde mais nós necessitamos para que possamos chegar aqui, né? Então, essa postura de caridade, como é colocado aqui, talvez aí esteja uma rota, né, para a gente pensar em como praticar isso sem exigir, secretamente, vamos dizer assim, né, pedir ou exigir algum tipo de reconhecimento ou compensação divina por aquilo que a gente está fazendo, né? Talvez se a gente se fixar em reconhecer o quanto nós já recebemos, né, tanto da providência divina, né, quanto de companheiros de jornada, né, que estão conosco aí ou estiveram conosco ao longo da nossa existência, né, a gente talvez comece a desenvolver dentro de nós um senso de gratidão, né, e ao fazer esse movimento, vamos dizer assim, de ajuda por gratidão, né, a gente consiga fazê-lo de forma, como aqui está colocando nesse capítulo do Evangelho, essa caridade de forma modesta, sem que a gente de fato espere, né, por grandes reconhecimentos, mas fazendo muito mais por uma retribuição por aquilo que a gente, pelo muito que a gente recebeu. E é interessante, dentro dessa lógica que Jesus, pedagógica que Jesus coloca para nós, porque como somos todos aqui espíritos em evolução e nesse momento de provas e expiações, né, ao ir de encontro, muitas vezes, à necessidade do outro, né, nós vamos descobrindo as nossas próprias, também a nossa própria, né, dificuldade, as nossas próprias necessidades, né? E Kardec captura isso muito bem, né, dentro de uma forma muito sintética, né, quando ele diz assim que fora da caridade não há salvação, né?
E a gente vai... E curioso, né, Kardec dizer o seguinte, não é fora da doutrina espírita, né, dizendo que a salvação basta estar na doutrina espírita, né? Kardec coloca essa salvação como uma postura, né, uma atitude que nós, como cristãos, devemos, vamos dizer assim, né, desenvolver dentro de nós, e coloca isso, que é justamente nesse processo de ir ao encontro do outro, certamente onde nós vamos achar os caminhos de reajustes daquilo que de fato tenhamos, de alguma maneira, causado a tantos outros. Vamos achando também, né, aqueles mecanismos dentro de nós mesmos, né? Como a gente falou há pouco aqui, de gratidão, né, de retribuição a tudo que recebemos, né? E principalmente a gente pensar que é muito comum quando a gente até fala dentro do trabalho social, né? Às vezes a gente fala, eu vou ingressar em tal trabalho social para ajudar as pessoas, né? Ou fazer tal coisa para alguém. E invariavelmente quando se entra dentro desse trabalho, a gente vai observando que nós é que somos os ajudados, porque muitas vezes a gente não reconhece, né, aquilo que ou não valoriza, vamos dizer assim, aquilo que a gente já tem, e ao ir de encontro à necessidade do outro, a gente acaba no meio do caminho, né, achando as nossas próprias necessidades e dificuldades, né? E com isso a gente vai se alinhando dentro dessa proposta que Jesus nos traz de melhorarmos um pouquinho a cada dia, né, de acharmos aí a nossa rota, né, de crescimento espiritual. Tem uma história que eu gosto muito de contar quando a gente fala desse tema, né, que é uma história que eu ouvi do Divaldo, né, e ele falando que ele tinha já trabalhando na sua obra lá, né, na Bahia, já era o Divaldo que a gente conhece hoje aqui, né, já com uma projeção do seu trabalho social, né, além de colaborador aí ativo da doutrina espírita. E ele fala que ele sempre tinha um espírito que o perseguia, né, vamos dizer assim, né, um espírito obsessor que estava sempre com ele, né, para todo lugar que ele ia. E ele já fazendo as obras de ajuda ao próximo, de caridade, e esse espírito estava sempre de forma muito implacável ali, né, à volta dele. E um belo dia, a Maçã do Caminho estava passando por um problema de dificuldade financeira muito grande, e é deixado, né, à porta da obra dele uma criança, né, aparentemente recém-nascida, a mãe tinha acabado de dar à luz e tinha deixado a criança lá na porta. E aí eu acho que uma das colaboradoras lá do Divaldo recebe essa criança, ouviu que ela estava lá na porta e vai chamar lá e fala, sou Divaldo, deixaram uma criança aqui na porta e a gente só sabe, a situação está ruim, não dá para trazer mais ninguém, né? Então não vou ficar com ela aqui à noite e amanhã a gente vai procurar uma outra entidade para poder encaminhá-la, né? E isso o Divaldo, ele pegou essa criança no colo, né? E olhou para ela e falou assim, nossa, falou para a colaboradora dele lá, falou, se deixaram aqui na nossa porta é porque é para nós, né? Tem algum sentido. Então nós vamos acolhê-lo aqui. E ele se sensibilizou ali com a situação daquela criança abandonada, né? E falou, não, nós vamos acolher, e com ela nos braços, segundo o relato dele. Então ele falou que nesse momento aparece, né, esse espírito obsessor, e ele estava assim em lágrimas, bastante comovido com aquela situação, né? E relata para o Divaldo, né, a seguinte questão, dizendo que até então ele não tinha se convencido, né? Ele era um perseguidor de vidas passadas, de experiências
difíceis que tiveram com o Divaldo. E que ele tinha se convencido, né, que de fato ele era uma outra pessoa, que ele tinha mudado, né, porque naquela criança era a reencarnação da mãe desse espírito obsessor, né, e esse é um mecanismo muito curioso da providência divina, né, porque muitas vezes a gente, quando está compenetrado no mal, né, como era o caso né, no ódio, na revolta, na vingança, como é o caso desse companheiro que o Divaldo relata, né, a gente só vai perceber, muitas vezes, né, a bondade divina quando ela chegar para alguém que nos é caro, para alguém que é próximo da gente, né. E o Divaldo, ao receber a mãe, né, desse companheiro, né, de fato conseguiu tocá-lo profundamente e convencê-lo, né, do processo de transformação que ele já tinha, vamos dizer assim, dentro dele, que ele já tinha de fato conquistado, né. Então essa é uma história para contar, que muitas vezes nesses mecanismos de reajuste, vamos dizer assim, que a providência divina nos coloca no nosso caminho, né? Às vezes são mínimas coisas que a gente tem que fazer, ou coisas que às vezes a gente não dá muita importância, né? E que para o outro tem um impacto enorme, né? Então é essa a reflexão que a gente quer deixar aqui para essa semana, né? Que a gente comece pelas pequenas coisas e que buscando esse senso de gratidão e talvez desenvolver esse senso de gratidão, né, naquilo que a gente vai buscar de auxílio, de ajuda ao próximo, né, e que nenhum de nós está aqui em uma ilha sozinho, né. Hoje muitas vezes a gente está na situação de ajudar, amanhã nós somos quem somos necessitados, né, e que dentro desse processo a gente vai buscando essa postura de caridade modesta, que é a reflexão que a gente quer trazer para esse encontro aqui, ok? Então vamos agradecendo assim a Deus, a Jesus, agradecendo a todos os benfeitores espirituais que estiveram conosco nesse momento, pedindo a eles que nos dêem amparo, proteção, que iluminem também os nossos lares, iluminem as casas que frequentamos, para que elas se mantenham como um ponto de luz, como um local de refazimento e de reforço aí para a nossa jornada. Que assim seja e espero encontrá-los aí em breve, né, no próximo encontro aqui. Um abraço. Tchau, tchau.